espiões, mais um pouso. Philippe? Nicolas e Paul se juntam ao cientista num dia esplêndido para observar a vida selvagem. No lago Anahita, os gigantescos alces e o voo da andorinha do mar, o pássaro que a cada ano atravessa o planeta do Ártico à Antártica. Uma viagem de 40 mil quilômetros, ida e volta. Nicolas desembarca a bagagem. E logo depois, nosso incansável aventureiro já navega ao lado das estranhas criaturas e sussurra quando um deles se aproxima. Um encontro de arrepiar. Felipe recomenda cuidado. São animais muito perigosos. As galhadas chegam a pesar mais de 20 quilos. E Nicolas aproveita a hora em que os alces mergulham a cabeça para movimentar o barco. O alce tem sentidos muito aguçados. O faro, principalmente. São capazes de mergulhar até 5 metros de profundidade. E tem o lábio superior meio suspenso, como um dromedário. Justamente para apanhar os ramos de arbustos e essa vegetação aquática, rica em sais minerais. Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, depois do cio, eles perdem a galhada. Você sabe calcular a rapidez com que elas crescem para chegar a esse tamanho? Pergunta Nicolas. 6 ou 7 meses para ficar como aquelas, responde Felipe. É realmente um animal saído da pré-história, diz ele. É como se estivéssemos diante do Megaceros, o cervo gigante que desapareceu há 10 mil anos. Contemporâneo dos mamutes, ele não sobreviveu apenas às mudanças climáticas. Suportou também a predação do homem. No oeste da Europa, chegou até o século X. Os alces encontrados no Alasca pertencem à subespécie maior. Os machos chegam a 800 quilos. Mas, apesar do peso, ele pode ser mais rápido que um cavalo. Como o alce americano, o Alasca abriga outros mamíferos possantes. O urso pardo, o formidável predador, aproveita o verão ártico para se empanturrar de salmão. Os melhores lugares para a pesca já estão garantidos. A intimidação é regra do jogo. Mas, às vezes, a melhor oportunidade surge para o mais fraco. Quando os dias ficam mais longos, os salmões do Pacífico iniciam a longa subida dos rios. Vão desovar nas águas onde nasceram. Ao trocar a água salgada pela doce, eles param de se alimentar. Lentamente passam do cinza prateado ao vermelho vivo.
Todo o corpo do peixe está em transformação. Há mais de 20 anos, um cinegrafista da vida selvagem acompanha essa fantástica migração. Mark Emery conta com a ajuda da mulher para agilizar sua câmera, mas principalmente para vigiar os ursos. E eles estão sempre por perto. Olha só a rapidez deste caçador. Capaz de alcançar uma velocidade de 25 km por hora dentro da água. No Alasca, mesmo no verão, as temperaturas caem a menos de zero. Danny McDonald, outro especialista em ursos, vai acompanhar a jornada de Emery contra a correnteza. 4 ursos estão visíveis. Se quisermos filmar os peixes, temos que deixar o acampamento antes que eles cheguem. Os ursos pegam sempre o mesmo caminho. Esta trilha fácil que leva até a desova dos salmões. Mark e Danny controlam cada passo dos gigantes. Surpreender um urso é perigoso demais. Vamos recuar, determina Mark. Ele ouviu o som de um filhote. A mãe pode se irritar ao ver os pesquisadores tão próximos. O verão é curto. Eles precisam aproveitar todo o tempo possível para comer. Os 2 homens voltam para a pista dos salmões. Uma fêmea e seu ursinho se aproveitam da abundância do rio. E de repente, uma nova ameaça surge no alto da colina. A mãe dominante e seus 3 filhotes. Tensão na floresta. Qual das duas é a mais poderosa? A primeira fêmea deixa os peixes para vigiar melhor seu pimpolho. Também ele parece farejar o perigo. A hierarquia entre estas 2 gigantes deve ter sido estabelecida em algum encontro anterior. Para a fêmea enxotada, é o fim da festa. E para os filhotes da vencedora, a hora de aproveitar as sobras da pesca anterior. Mark Emery escolheu um bom lugar para instalar sua câmera submarina. Ocupados com os peixes, os ursos não vão se preocupar com ele. Os salmões estão no final da viagem. Desfigurados, depois de semanas de jejum, eles procuram um lugar para botar seus ovos. A energia necessária para nadar contra a corrente é tanta que eles desfalcam suas últimas reservas de gordura. As escamas desaparecem. Os machos se batem para fertilizar os ovos. Tarefa cumprida, eles morrem. O urso solitário se aproxima e ataca a parte vermelha do equipamento. Ele imaginou que era um salmão imóvel. Quanto tempo ainda temos para filmar cenas como estas? Os invernos estão mais brandos. O gelo se desfaz sob o peso do aquecimento global. Até quando este ritual de vida e morte se repetirá nas terras geladas da América? Lontras ao mar.
pesquisadores conseguem salvar a vida de 2 animais presos numa rede. Daqui a pouco. Navegam entre as mais altas geleiras do Alasca. A simples hipótese de que uma lasca destas torres se desprenda é aterradora. O barulho seria igual ao de um raio caindo ao lado do seu ouvido, diz Nicolas. Não quero te apavorar, apenas te mobilizar. No Alasca, encontramos praticamente todos os sinais das mudanças climáticas introduzidas pelo homem, observa Nicolas. Enquanto remam, os 2 pesquisadores conversam sobre o efeito estufa e suas consequências no clima do planeta. A elevação da temperatura, por exemplo, em 100 anos, ela já aumentou em 30%. Uma pequena parada para tomar fôlego, mas a conversa continua. Nicolas prevê grandes desequilíbrios até que a natureza tenha tempo de se adaptar às variações de temperatura. O barco entra em uma garganta do corredor de gelo. Mais cautelosos, os pesquisadores se apressam. Se um dos blocos se parte, pode provocar uma onda gigante. Na Baía do Príncipe Williams, perto do delta do rio, cresce uma das maiores colônias de lontra marinha. Nicolas e Philippe seguem para a embocadura poluída pelo célebre petroleiro gigante Exxon Valdez. Você viu como elas estão dispersas? Há pouco eram pelo menos 200. De repente, as 2 mais próximas aos navegadores ficam presas numa rede. O barco da Operação Ushuaia já está por perto. Nicolas se levanta e acena. E o piloto entende rapidamente a razão dos seus gestos. Infelizmente, não é a primeira vez que um mamífero cai nas teias de uma rede de pesca. A manobra exige cuidado. Resgatar 2 lontras aprisionadas não é tarefa para um só homem. Nicolas se oferece para ajudar. Os bichos estão em pânico. As lontras se esgotam tentando se soltar. E quanto mais elas se batem, mais as malhas da rede se fecham. I get it. And you just... É preciso agir rápido para evitar o sufocamento. E com muito cuidado. É poderosa a mordida de uma lontra. Philippe acaba sendo atacado por uma delas. Des dents puissantes. Mas, apesar da dor, valeu a pena. As 2 finalmente estão livres. Mas quem se candidata a jogá-las? Com muito cuidado, o piloto apanha a primeira. E Nicolas se encarrega da segunda. A operação Salva Lontras foi um sucesso. Desnecessário dizer que para cada 2 que se salvam, mais de 100 morrem lutando contra as redes. O desaparecimento das lontras marinhas teria repercussões dramáticas sobre o ecossistema costeiro do Alasca.
alimentam do ouriço e destrói as grandes algas marinhas, que servem de abrigo para inúmeras espécies. Só ela, a lontra, permite a sobrevivência de todos os habitantes da floresta submarina. Felipe e Nicolas estão agora sobre uma ilhota, bem no meio da baía. Um excelente posto de observação. Olha só o número dessa fêmea com seu filhote, diz Nicolas. Felipe explica. Nas primeiras semanas de vida, ela jamais deixa o filhote. Ele está sempre sobre o ventre da mãe, mesmo quando ela mergulha. Nesse período, ela permanece pouco tempo debaixo da água, para que o filhote não se afogue. É uma das carinhas mais bonitas do mundo animal, diz Nicolas. Mais distantes dos pesquisadores, as lontras estão à vontade e prosseguem com seu show, um espetáculo no meio do oceano. Na maré baixa, o banco de areia rodeia o rochedo observatório. As lontras macho aproveitam para dourar o pelo. Uma oportunidade única para ver esse animal fora da água. O que tem esse pelo para atrair tanta cobiça? Pergunta Nicolas. É a pele mais eficaz do mundo animal, responde Felipe. Tem duas camadas. A externa com fios impermeáveis e a interna mais densa. 100 a 150 mil fios por centímetro quadrado. A lontra não tem a camada de gordura dos outros mamíferos marinhos, como a baleia, e só consegue sobreviver por causa dessa pele. No meio da conversa, o bichinho acorda e vai se afastando. A caça à preciosa pele não conseguiu provocar a extinção da espécie, atualmente sob proteção. Mas a pesca em excesso e o aquecimento do oceano contribuem para o desequilíbrio de toda a cadeia alimentar marinha. Morsas. Como os cientistas conseguem fazer a contagem dos gigantescos animais? Veja a seguir. Escritor americano que, em 1998, teve a coragem de vir até aqui de caiaque. Ele será o guia de Nicolas nessas ilhas que fascinam a todos que delas se aproximam. Este é um lugar muito selvagem. Quando se fala nas Aleutas, estamos falando do berço dos ventos, diz Nicolas. Um lugar de convergência de correntes oceânicas e uma cobertura de nuvens quase contínua, fonte de chuvas, ventos e tempestades. Nicolas e John já estão no mar. Se os geógrafos estão certos, ele diz, temos à nossa direita o Mar de Bering e no outro lado o Pacífico Norte.
le Pacifique Nord. Vulcões de cones perfeitos pousados sobre o oceano. Um espetáculo que o famoso Vitus Bering pôde observar quando aqui esteve a serviço do czar Pedro o Grande, para depois afirmar, entre tantas descobertas, que Ásia e América eram mesmo continentes separados. O barco avança e a paisagem é ainda mais fascinante. Essas grandes algas em forma de lâminas são chamadas de kelp. Quando as lontras querem dormir, se juntam entre elas para não ficar à deriva. Você come essas algas marinhas? Eu? Sim. John já provou. Diz que elas têm gosto de salada. Você come a folha ou o talo? Nicolas resolve experimentar. Parece que não gostou. Mas vamos seguir, ele diz. A luz deste lugar, como o tempo, muda com uma rapidez impressionante. As aleutas guardaram de suas origens esquimós o uso destas grandes embarcações bem semelhantes aos caiaques, às vezes forradas com peles de focas. Car l'hiver ici doit quand même avoir les couleurs de l'enfer. O inverno aqui deve ter as mesmas cores do inferno, diz Nicolas. Ainda bem que temos os vulcões para nos motivar. Nosso inquieto pesquisador quer escalar o vulcão Cleveland. Aleuts viveram aos pés do vulcão Cleveland. Eles tiravam todo o seu sustento do mar, que transbordava de mamíferos de todos os gêneros. Alguns santuários testemunharam essa riqueza biológica, agora sob rigorosa fiscalização. Uma minúscula ilha do Alasca está sendo controlada. A equipe de cientistas tem lá uma missão única: no Vale Chitina, no sudoeste do Alasca, um antigo Otter com motor em estrela decola. A bordo, outra equipe da Operação Ushuaia. Jean-Sébastien Nertzer, guia de alta montanha em Chamonix, e a parapentista Agnes Buile. Eles voam em direção a uma das mais belas montanhas do Alasca, Monte Santo Elias. Já estamos sobre a grande geleira, diz Jean. 700 quilômetros de uma interminável placa branca. E o Santo Elias se aproxima. Desafiador. Jean-Sébastien e Agnes já estão em terra. Ou melhor, estão suspensos no ar. Acima das nuvens, eles quebram o gelo e a neve que barram a subida no Santo Elias, presos à montanha apenas por grampos e pinos. Agnes e Jean escolheram a vertente oeste, na direção do oceano. O caminho é de uma beleza impressionante. Mas a escalada é tensa. As inúmeras fendas podem transformar a aventura numa tragédia. É preciso medir cada passo. E o esforço finalmente encontra sua compensação. Olha lá o Pacífico, diz Jean-Sébastien. Para os dois alpinistas, é emocionante estar sobre a montanha que permitiu a Vitus Bering descobrir o Alasca há 250 anos. Jean volta ao avião de esqui, mas Agnes quer comemorar. O solitário voo do parapente é a última cena da vitória sobre a montanha gelada.
A história americana do Alasca é conhecida através do ouro, da pesca do salmão e do petróleo. Esquecemos que os russos ocuparam esse imenso território durante quase 150 anos. Bering, o primeiro, pagou com a vida a descoberta do Alasca. Depois de ter avistado a montanha Santo Elias, o explorador vê as Aleutas. O mar se agita, seu barco naufraga e ele morre um pouco mais tarde, perto do Kamchatka. As Aleutas, nascidas da fúria dos elementos, estão na fronteira dos dois oceanos, dos dois continentes e das duas placas tectônicas que se encavalam. Os monumentais penhascos de Keigamel são testemunhas dessa violência. É um absurdo escolher penhascos como estes para fazer ninhos? Pergunta Nicolas. Os mergulhões da família dos pinguins vêm para cá simplesmente porque não se adaptaram nem a andar, nem a voar. Eles precisam estar próximos de sua fonte de alimento, explica Felipe, e longe dos predadores. Eles estão por toda parte. São centenas de milhares, talvez milhões. E como fazem barulho, parecem se comunicar. Os pesquisadores acreditam que trocam informações sobre as fontes alimentares. Que outra explicação haveria para cenas como esta? Pássaros pouco experientes embarcam nesta autoestrada que liga o penhasco ao mar. Eles simplesmente seguem companheiros que vão guiá-los na direção das fontes de comida. Nicolas está encantado com estas prateleiras de vida. Olhe lá no alto. Parece que estão em fila. Um congresso internacional de mordomos, todos a caráter. É muito engraçado. Não é possível ver, mas eles botam ovos que não são redondos, têm a forma de uma pera, para que não rolem e caiam do penhasco. Seria uma adaptação evolutiva? Pergunta Nicolas. Sem dúvida, responde Felício. Sempre na expectativa de uma presa fácil, a águia da cabeça branca plana. As aleutas são refúgio e escala para milhões de pássaros sedentários ou migratórios. A águia é fiel à sua pátria. Essa bela ave de rapina vem de longe, de todos os estados da União. Só no Alasca ela não foi exterminada. Nas alturas, o símbolo que glorifica a América. A incrível escalada de um vulcão. Nicolas sobe pelas encostas do Cleveland, uma lenda das terras geladas. Daqui a pouco. Lá no alto, sinais de fumaça. O único lugar para aportar o caiaque é a praia de Areia Negra. Ela já anuncia a natureza vulcânica do terreno. Hora de partir. Em julho de 98, John escalou o Cleveland. Levou 7 horas.
Em 19 de fevereiro de 2001, o vulcão explodiu. Em abril, a fumaça ainda era visível no espaço. Sobre um declive de 45 graus, num terreno instável formado de cascalho, nossos aventureiros avançam. É trabalhoso. Acima de suas cabeças, o vulcão cospe uma fumaça tóxica que ataca e desagrega o mineral. A alternância de noites frias e dias quentes aumenta ainda mais o risco de ebulição. Serão necessárias mais de 10 horas para vencer os 1.800 metros de terreno desnivelado. Não é um vulcão fácil, diz Nicolás. Tudo porque a lava forma pequenas bolinhas, muito instáveis. A cada passo o perigo aumenta. Parece que estamos numa esteira rolante. Um vulcão ameaçador. O tempo todo, pedras voam não muito longe das nossas cabeças. Já estamos a 1.750 metros, diz John. 1750. Não estamos no pico do vulcão? É bom que se diga. Se teimarmos em subir, não teremos tempo para descer antes que escureça. É difícil, mas os dois aventureiros têm que desistir dos últimos 100 metros. No meio da fumaça de um vulcão, termina a expedição à América do Gelo. No alto da montanha, Nicolás se despede das terras do fim do mundo.